Eu consigo fazer suas pernas despertarem. Essa foi a primeira coisa que saiu da minha boca, sem pensar, sem planejar, no meio da praça central de Goiânia, no calor de um sol que parecia derreter até a sombra. E antes que eu pudesse respirar de novo, o som que veio em seguida cortou o ar como uma faca. A risada alta de Cláudio Mendonça, o cadeirante que me olhava como se eu tivesse acabado de contar a maior bobagem do mundo. Eu lembro da risada dele ecoando pelo chão de pedra, misturada ao barulho dos ônibus passando e das pessoas comprando pastel na feira. Ele jogou a cabeça para trás, apertou os olhos e riu, como se eu tivesse contado uma piada que só gente muito grande entende. Sabe aquele riso que não é só riso, é deboche, é desprezo, é quem você pensa que é? Eu ali, parado na frente dele, com a camiseta velha grudando de suor, olhando para aquele homem cheio de relógio caro, cadeira motorizada reluzindo no sol e perfumes que eu nem sabia o nome. A diferença entre nós dois era tão grande que parecia que alguém tinha desenhado uma linha invisível no chão da praça separando mundos. Do lado dele, conforto. Do meu, poeira e graxa. Quando ele riu, algumas pessoas olharam, outras deram risadinhas junto. Teve gente que levantou o celular achando que era briga ou loucura ou só mais uma cena estranha daquele centro lotado. Eu senti o peso de todos aqueles olhos em cima de mim e por um segundo pensei em virar as costas e sumir como sempre fiz quando alguém maior que eu me diminuía. Mas naquele instante, algo diferente aconteceu. O chão vibrou. Bem de leve, quase nada, mas eu senti primeiro nos meus pés descalços e sujos de graxa. Uma vibração tão suave que parecia que a praça estava respirando junto comigo. Cláudio parou de rir exatamente nesse ponto. O sorriso congelou no rosto dele como se tivesse travado no meio do deboche. O corpo dele deu um micromovimento, quase imperceptível, mas eu vi. Os olhos se abriram um pouco mais, como quem percebe que algo saiu do controle. Eu ainda não entendia nada. Não sabia por que eu tinha dito aquela frase. Não sabia por que o chão tinha tremido. Não sabia por que o riso dele tinha morrido tão rápido. Só sei que naquele momento, todo mundo ao redor sentiu que alguma coisa estava prestes a acontecer. O vento parou. O barulho diminuiu. E pela primeira vez, desde que cheguei naquela praça, eu senti que não era eu quem estava pequeno. Era o mundo que estava prestes a ficar grande demais para caber dentro daquele instante. E eu juro para você, se alguém tivesse apertado pausar naquele segundo, dava para ver nos olhos de Cláudio Mendonça que algo dentro dele tinha despertado antes mesmo das pernas. Eu vi claramente o instante em que o riso dele morreu antes de chegar ao fim. Foi como se a própria praça tivesse colocado a mão na boca dele e mandado calar. A vibração no chão ficou um pouco mais forte. Subiu pelas rodas da cadeira, passou pelos braços dele. E eu notei, Deus sabe que eu notei, ele tentou disfarçar, forçou um meio sorriso, mas o canto da boca tremeu. Foi rápido, mas eu vi o medo crescer como um reflexo que ninguém escolhe ter. E ver aquele homem, tão seguro, tão cheio de si, se desestabilizar por um segundo, aquilo mexeu comigo de um jeito estranho, porque, para ser sincero, eu mesmo não sabia o que tinha acabado de acontecer. Eu não sabia se tinha sido sorte, loucura ou algo que vinha crescendo dentro de mim fazia tempo, como um segredo que até eu tinha medo de encarar. E enquanto ele me olhava tentando entender, eu também tentava descobrir se aquilo tudo não passava de uma grande coincidência. Só que tinha uma coisa no olhar dele que me fazia hesitar. Um brilho diferente, uma mistura de dúvida e orgulho ferido. Era como se ele estivesse pensando, não é possível que esse garoto sujo, esse menino de rua, tenha coragem de falar isso comigo. E por dentro, eu me perguntava se eu tinha ido longe demais. Se eu tinha provocado um gigante que podia me esmagar com um único olhar.
Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro dos meus ouvidos, como se fosse um tambor anunciando alguma coisa grande demais para mim. Cláudio apertou os braços da cadeira, primeiro de leve, depois com força. O metal rangeu. Ele tentou se recompor, erguer o queixo, recuperar a pose de superioridade, mas a verdade é que o riso não queria voltar. E o silêncio que tomou o lugar dele ficou tão pesado que parecia uma parede entre nós dois. Eu senti vontade de correr, mas também senti vontade de ficar, de descobrir até onde aquilo ia. É uma sensação estranha quando você percebe que algo está prestes a mudar sua vida inteira, mesmo que você não tenha pedido por isso. E eu juro, eu não sabia se aquilo era coragem ou desespero, talvez os dois. O clima ficou tão tenso que até as pombas pararam de andar. As pessoas ao redor seguravam o celular no ar, mas ninguém falava nada. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando quem de nós dois ia se mexer primeiro. E foi ali, encarando aquele homem que minutos antes ria de mim, que eu percebi que não dava mais para voltar atrás. Algo gigante estava chegando. Algo que eu não podia controlar. Algo que ele não estava pronto para enfrentar. Eu fico pensando até hoje, se você que está me ouvindo já passou por um momento assim, em que tudo muda de repente, no meio de um instante que parecia comum. Se quiser, me conta nos comentários, às vezes faz bem dividir esse tipo de coisa. E já que você está aqui comigo nessa história, se inscreve também, porque o que vem depois disso, ninguém nunca acreditaria se eu não tivesse vivido com meus próprios olhos. Porque foi exatamente ali, naquele silêncio de cortar a alma, que eu percebi. Algo estava prestes a explodir. Algo estava prestes a explodir. Eu sentia isso na pele, no peito, no jeito que o ar parecia mais pesado ao redor da gente. Mas para você entender por que eu estava ali, na frente daquele homem, falando de pernas despertando como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, você precisa saber quem eu era antes daquele dia. Porque eu não nasci corajoso, eu não nasci falando alto. Eu nasci pequenininho num canto de Goiânia, onde quase ninguém olha duas vezes. Meu nome é Davi Jorge Rodrigues. Eu cresci no setor Urias Magalhães, numa casinha simples, de muro descascado e telha quente. Quando eu fecho os olhos, ainda consigo sentir o cheiro de arroz queimando, porque minha mãe, a dona Márcia, vivia tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Lavava roupa para fora, cuidava da casa, ajeitava meus cadernos e ainda tentava sorrir como se o mundo não tivesse esquecido da gente. Meu pai, o seu Roberto, não era um monstro, mas também não era um herói. Era pedreiro. Trabalhava quando tinha obra. Sumia quando a bebida falava mais alto. Eu lembro do barulho do portão batendo tarde da noite, o arrastar arrastado do chinelo, o cheiro de álcool entrando antes dele. Minha mãe fingia que não via, eu fingia que não ouvia. Mas criança vê tudo, sente tudo. Eu comecei a entender que a nossa vida era diferente quando percebi que as outras crianças tinham mochila nova na volta às aulas e eu tinha um caderno reaproveitado com as folhas do ano passado arrancadas e o mesmo lápis pequeno, já quase sem borracha. Eu não odiava isso, mas doía. Doía quando alguém ria. Doía quando o professor perguntava por que meu material estava todo sujo de manchas de graxa. A graxa, ela entrou na minha vida antes dos meus 12 anos. Meu primeiro trabalho foi varrer a frente de uma borracharia na esquina da rua onde eu morava. O dono, o seu Anselmo, me dava uns trocados e às vezes um refrigerante quente. Eu olhava para as mãos dele, sempre pretas de borracha, e pensava, será que a mão de gente grande é tudo assim? Escura de tanto trabalhar? Um dia ele me chamou. Davi, você quer ganhar um dinheirinho a mais? Eu não tinha coragem de dizer não para dinheiro. Minha mãe vivia contando moeda para comprar pão. Então eu disse que sim, sem nem saber o que era. Ele me levou até o centro um sábado de manhã e me apresentou um homem com uma caixa brilhante, cheia de escova, pano e latinha metálica. A caixa de engraxate.
Aprende com ele, isso aqui não falta serviço, ele disse. A partir daquele dia, a graxa virou minha marca. No começo, eu achei bonito. A caixa tinha um brilho, uma coisa de importante. Eu me sentia quase gente grande, andando apressado entre adultos, oferecendo: engraxar, moço? Engraxar o sapato para ficar novo? Mas a cidade tem uma forma estranha de lembrar a gente do nosso lugar. Teve dia de homem empurrar meu ombro só para eu sair da frente. Teve moça segurando a bolsa com força quando eu chegava perto. Teve gente que ria do meu jeito de falar, do meu pé descalço, da minha camiseta furada. Eu fingia que não ligava. Aprendi a engolir seco, a rir junto às vezes. Mas por dentro, cada risada batia em mim como se fosse pedra. Minha rotina virou um relógio quebrado que nunca descansava. De manhã, eu acordava com o barulho dos ônibus na avenida lá embaixo. Lavava o rosto na água gelada do tanque com as mãos já manchadas, porque a graxa nunca saía inteira. Ia para a escola quando dava, mas muitas vezes faltava porque o dinheiro apertava e eu acabava indo direto para o centro. No caminho, eu via vitrines enormes cheias de coisas que eu nunca tinha tocado. Tênis caro, celular brilhando, roupas sem remendo, boneco caro numa loja de brinquedo. Às vezes eu parava só para imaginar como seria entrar ali e escolher alguma coisa sem olhar o preço. Mas logo alguém me expulsava da porta com um: vai, menino, aqui não é lugar para ficar parado. Minhas primeiras feridas não foram no corpo. Foram nessas pequenas expulsões. Ser mandado sair, ser ignorado, ser olhado de cima para baixo. Teve um dia que marcou mais do que os outros. Eu voltei da escola com a nota vermelha na prova de matemática. Meu pai estava em casa, sentado no sofá, com o chinelo jogado no chão e a televisão ligada num jogo. Entreguei o boletim para minha mãe e vi o olhar dela murchar. Ela não gritou, só suspirou fundo. Isso doeu mais. Meu pai pegou o papel, olhou rápido e disse: esse menino não nasceu para estudar. Vai trabalhar que é melhor. Ele falou isso uma vez só. Mas essa frase ficou morando dentro de mim, como se alguém tivesse pichado por dentro da minha cabeça. Você não nasceu para isso. Eu tinha sonhos, sabe? Eu só não sabia dar nome para eles. Quando eu via alguém dançando com fone de ouvido, eu pensava em música. Quando via um cara fazendo truque de mágica na praça, eu pensava em palco. Quando via alguém curando alguém na televisão, eu pensava em milagre. Às vezes eu rabiscava no caderno as letras DJ e o número 07, sem motivo. Era como se eu quisesse assinar algo grande que ainda não existia. Eu não sabia explicar. Eu só sentia que, de algum jeito, eu não era só o menino da graxa, mas o mundo não queria saber do que eu sentia. Ele queria que eu engraxasse e ficasse quieto. Os dias foram passando, todos muito parecidos. Eu ia para o centro de Goiânia, montava minha caixa perto de um ponto movimentado e esperava. O cheiro era sempre o mesmo: fumaça de ônibus, pastel frito, suor de gente com pressa. O chão quente queimava a sola do meu pé, mas eu já tinha acostumado. Eu aprendi a identificar quem ia pagar e quem ia fingir que não me viu só pelo jeito de andar. Meu primeiro grande machucado no coração veio quando eu ainda tinha uns 10 anos. Um homem engravatado, com terno alinhado e sapato brilhando, parou na minha frente. Eu achei que tinha dado sorte. Ele olhou para mim por um tempo, depois disse: engraxa direito, hein? Porque pobre só serve para isso, serviço bem feito. Ele riu. Eu ri também por reflexo. Mas por dentro, alguma coisa quebrou. Naquela noite, em casa, eu fiquei esfregando as mãos debaixo da torneira, tentando tirar a graxa que insistia em ficar. Eu pensava: será que eu sou isso mesmo? Só mão suja para servir os outros? Foi ali que eu comecei a olhar o mundo com desconfiança. Se alguém parecia bondoso demais, eu achava que tinha interesse. Se alguém me tratava bem, eu achava que era por pena. E se alguém me tratava mal, eu só confirmava o que eu já tinha aprendido. Gente como eu não tinha espaço. Ainda assim, no fundo do peito, tinha uma faísca que eu não conseguia apagar.
Às vezes, sentado no meio-fio com a caixa do lado, eu ficava observando as pessoas, cada uma com seu jeito, sua dor escondida, seu cansaço disfarçado. E por um momento, eu imaginava que podia tocar nelas e mudar alguma coisa. Não dinheiro, não fama, não essas coisas grandes que aparecem na televisão. Eu imaginava poder mexer por dentro, fazer alguém respirar de outro jeito, enxergar a vida diferente. Eu era só um menino com a roupa suja e o estômago roncando. Mas dentro de mim, sem ninguém ver, existia uma vontade enorme de provar que eu não era o que as pessoas diziam. Foi esse menino, com as mãos manchadas, o coração remendado e os olhos desconfiados, que um dia saiu de casa achando que seria só mais um sábado de trabalho na Praça Central de Goiânia. E não fazia ideia de que naquele dia o mundo ia parar para olhar para mim. Eu não fazia ideia de que naquele dia o mundo ia parar para olhar para mim. Mas antes disso acontecer, teve uma época em que parecia que o mundo inteiro só sabia passar por cima de mim. Eu lembro bem de quando a dor começou a pesar mais do que a caixa de engraxate. Tinha uns 10, 11 anos, mas me sentia com 50 nas costas. Acordava cedo, com o galo lá do vizinho gritando no fundo do setor Urias Magalhães. E o primeiro pensamento não era brincadeira, nem escola, nem amigos. Era conta, era comida, era medo de faltar. Naquele tempo, meu pai, o seu Roberto, começou a aparecer menos em casa. Diziam que tinha arrumado bico numa obra lá pro lado do Parque Amazônia, mas eu sabia que metade do caminho ele gastava no bar da Avenida Goiás. Teve uma noite em que ele chegou tropeçando, chutou minha caixa sem querer e a graxa virou no chão da sala. Minha mãe correu para limpar desesperada, como se o chão tivesse mais valor que eu. Eu fiquei parado, segurando a vontade de chorar, olhando a mancha preta se espalhando pelo piso rachado. Ali, eu entendi que, naquela casa, até o silêncio pesava mais do que eu. Na escola, as coisas não eram muito melhores. Estudei um tempo na Escola Municipal Maria Montessori, ali perto. Eu gostava de aprender, mas a fome não deixava a cabeça funcionar direito. Lembro de uma professora, a dona Helenice, perguntando por que eu sempre chegava com a camisa suja e o caderno amassado. Antes que eu pudesse responder, um menino do fundo da sala, o Fabrício, gritou: "É porque ele trabalha de limpar sapato dos outros, ué?" A sala inteira riu. Eu fingi que ria também. A professora mandou todo mundo ficar quieto, mas o estrago já estava feito. A partir daquele dia, alguns começaram a me chamar de engraxa. Não era apelido carinhoso, era rótulo. Na rua, a humilhação vinha em doses pequenas e constantes, como se o mundo tivesse decidido me treinar para aguentar tudo calado. Uma vez, na Rua 4, no centro, eu cheguei perto de um casal bem arrumado. O homem usava terno cinza, gravata vermelha, sapato brilhando. Eu vi o brilho e fui automático. "Engraxar, moço, deixa seu sapato novo de novo." Ele nem olhou para mim, só puxou a mulher mais para perto e sussurrou alto o bastante para eu ouvir: "Não encosta não, esse tipo de gente só quer arranjar problema." Esse tipo de gente... Eu devia ter perguntado na hora que tipo era esse, mas eu só baixei os olhos e recuei. Outra vez eu estava perto da Praça Cívica, bem ali onde o asfalto esquenta tanto que parece soltar fumaça. Um carro branco parou, desses importados que parecem nave espacial. Um rapaz desceu, jovem, óculos escuros, camisa social dobrada nos braços. Ele olhou para mim, olhou para minha caixa, fez sinal com a mão. Eu corri, achando que era cliente. "Oh, faz aí rapidinho", ele disse, já mexendo no celular. Eu me abaixei, limpei, esfreguei, deixei o sapato dele brilhando. Quando terminei, estendi a mão e falei o preço baixinho. Ele nem ergueu a cabeça. Entrou no carro, bateu a porta e arrancou. Eu fiquei no meio-fio, com a mão ainda estendida no ar, sentindo a poeira do pneu subir no meu rosto. Ninguém viu. Ninguém ligou. A pior injustiça, talvez, tenha sido quando levei uma chamada sem ter culpa.
Um dia desapareceu uma carteira de dentro de uma loja de roupas da Rua 9. Eu nunca tinha entrado lá, só ficava do lado de fora oferecendo engraxate para os clientes. Quando perceberam a falta, alguém comentou: "Vi aquele menino da graxa aqui perto. Não precisou de mais nada." O gerente, o seu Álvaro, saiu feito um touro bravo para cima de mim. "Foi você, né? Confessa logo." Ele me segurou pelo braço com tanta força que ficou marca. Eu tremia, dizendo que não tinha pego nada. Algumas pessoas pararam para assistir, como se fosse show. Ninguém me defendeu. Depois de revistar minha caixa, minha roupa, meus bolsos e não encontrar nada, ele só me empurrou e disse: "Some daqui. Esse quarteirão não é lugar para você." Nesse dia, eu descobri que, para muita gente, pobre é sempre suspeito, mesmo com as mãos vazias. Dentro de casa, as coisas também desmoronavam. Minha mãe chorava escondida no banheiro, mas eu ouvia o soluço abafado pelo barulho da torneira. Ela dizia para mim que estava tudo bem, que Deus via tudo, que era para eu ter fé. Mas a fé dela parecia sempre um pouco cansada, como se carregasse sacos de cimento nas costas. Teve uma noite em que a geladeira só tinha água e um pedaço de goiaba murcha. Eu fingi que não estava com fome e disse que tinha comido na rua. Ela fingiu que acreditou. A mentira dos dois era a única coisa inteira naquela cozinha. Eu comecei a perceber que estava ficando duro por dentro. Antes, quando alguém me empurrava na calçada, eu engolia o choro. Depois de um tempo, eu nem sentia mais vontade de chorar. Só vinha um vazio grande, um buraco que parecia aumentar cada vez que o mundo me lembrava o lugar onde eu devia ficar. Um dia, passei na frente de uma loja de brinquedos no setor Bueno. A vitrine cheia de carrinhos, bonecos, videogame. Um garotinho da idade que eu tinha quando tudo começou estava grudado no vidro, apontando para o pai e falando alto: "Eu quero aquele, e aquele, e aquele também." O pai riu, bagunçou o cabelo do filho e disse: "Calma, filho, a gente vê o que dá para levar." Eu fiquei longe olhando aquela cena. Não era inveja do brinquedo, era de ter alguém que falasse: "A gente vê." Eu não tinha a gente, eu tinha "te vira." Às vezes, voltando para casa, eu passava em frente a uma igreja simples, no caminho do setor central para o meu bairro. O portão vivia aberto. Lá dentro, umas velhinhas de cabelo preso, um cheiro de vela derretida e eco de hinos antigos. Eu parava no portão, sem coragem de entrar. Ficava ouvindo de longe, tentando entender se Deus também olhava para mim ou se só olhava para quem estava limpo, cheiroso, arrumado no banco da frente. O cansaço chegou cedo. Cansaço de tentar se explicar. Cansaço de ser confundido com perigo. Cansaço de ver gente atravessando a rua para não passar do meu lado. Eu andava pela Avenida Anhanguera como se fosse mais um poste, mais um lixo esquecido na calçada. Invisível. E quanto mais isso acontecia, mais eu acreditava que não ia mudar. Eu parei de fazer planos para o futuro. Quando alguém perguntava o que eu queria ser, quando crescesse, eu respondia qualquer coisa só para encerrar o assunto. Pedreiro, motorista, qualquer função que não exigisse que eu existisse de verdade, só que eu servisse. Por dentro, eu já tinha aceitado que o mundo não esperava nada de mim. O coração endureceu devagar, como cimento secando. Cada risada na minha cara, cada porta fechada sem motivo, cada some daqui, cada esse tipo de gente. Eu andava pelas ruas de Goiânia carregando uma caixa de engraxate, mas o peso maior era outro. Era a certeza de que eu não tinha lugar nenhum onde cabia inteiro. E para não doer tanto, comecei a acreditar que eu também não precisava de ninguém, que bastava trabalhar, respirar e passar pela vida sem incomodar. Eu ainda não sabia, mas foi justamente nesse ponto, quando eu esperava muito pouco do mundo e quase nada de mim mesmo, que a vida começou a ajeitar, em silêncio, a cena da Praça Central. A mesma praça onde, um tempo depois, eu ia soltar aquela frase que rasgou o ar e fez o riso de um homem poderoso morrer pela metade.
Mas até esse dia chegar, eu ainda ia engolir muito deboche, olhando para o chão quente de Goiânia, tentando fingir que não doía ser tratado como se eu fosse menos que qualquer pedra da calçada. Foi num desses dias que tudo parecia igual, que a vida resolveu não ser. Eu tinha acordado com o mesmo barulho de sempre, o galo do vizinho, o rádio velho do seu Reginaldo tocando sertanejo alto, o cheiro de café ralo na cozinha. Peguei minha caixa de engraxate, lavei o rosto numa água meio fria, esfreguei as mãos sem sucesso, tentando tirar a graxa que não saía mais. E saí de casa achando que ia ser só mais um sábado qualquer. Peguei o ônibus lotado na Avenida Goiás, apertado entre gente com mochila, sacola de feira, cara de sono. Fui descendo até a Praça Central de Goiânia. O sol já estava forte, batendo no piso de pedra clara, fazendo a gente quase enxergar o ar tremendo. Barraca de caldo de cana de um lado, pastel do outro, camelô vendendo capa de celular gritando preço, ônibus entrando e saindo da rodoviária como se nunca fossem parar. Escolhi um canto perto de um banco de concreto, na sombra rala de uma árvore magra. Coloquei a caixa no chão, ajeitei os panos, alinhei as latinhas de graxa como se estivesse montando um altar para o pouco que eu tinha. Respirei fundo e fiz o que eu sempre fazia, esperar alguém olhar para baixo. Foi então que eu vi ele. Primeiro, não foi ele, foi a cadeira. Uma cadeira de rodas motorizada, grande, brilhando tanto quanto carro novo de concessionária. As rodas limpas, o estofado sem um rasgo, o painel com luzinha colorida. Aquilo ali chamava mais atenção do que muita vitrine. A cadeira vinha cortando a praça devagar, como se o resto do mundo tivesse que abrir caminho. E abria. Sentado nela estava o Cláudio Mendonça. Eu não sabia o nome ainda, mas nunca vou esquecer a primeira impressão que tive. Parecia que tudo nele dizia, não encosta. Camisa social clara, óculos escuros caros, relógio que valia mais do que meses de trabalho meu. A barba feita, o cheiro de perfume caro chegando antes dele. Ao lado, uma mulher de salto alto e bolsa de marca, e atrás um rapaz, provavelmente cuidador, empurrando de leve a cadeira quando precisava. Ele parou justamente no banco na frente de onde eu estava, como se a vida tivesse pegado uma seta vermelha e apontado, é aqui. Naquele momento, talvez por costume, talvez por reflexo, eu fiz o que fazia com todo mundo. Me aproximei um pouco, segurei a caixa com as duas mãos e abri a boca para dizer a frase automática, engraxar o sapato, moço. Mas aí eu olhei para baixo. Ele não tinha sapato no chão, tinha as pernas imóveis, um pouco mais finas, cobertas por uma calça bem passada, os pés parados em cima do apoio da cadeira. Foi como se alguém tivesse apertado pausa dentro de mim. Minha boca ficou aberta no meio da frase e eu engoli a parte que faltava. Senti o rosto queimar, não sei se de sol ou vergonha. Ele percebeu. Virou o rosto devagar na minha direção. Levantou os óculos só um pouco, o suficiente para me olhar de cima a baixo. Eu com a camiseta velha, o short gasto, o chinelo com a tira meio quebrada, as mãos manchadas. Naquele segundo, algo estranho aconteceu dentro de mim. Era como se duas vozes brigassem. Uma dizia, cala a boca, Davi, só pede desculpa e sai andando. A outra sussurrava, fala o que sempre teve vontade de falar. Uma vez na vida, fala. Eu respirei fundo. Nem sei de onde veio o ar. E antes de pensar, a frase saiu inteira, cortando o barulho da praça como um grito. Eu consigo fazer suas pernas despertarem. O tempo parou. Pelo menos para mim. As pessoas ao redor não entenderam de primeira. A mulher do lado dele arregalou os olhos. O cuidador deu um meio passo para frente, como se estivesse pronto para me mandar embora. Cláudio! Não. Cláudio riu. Não foi um riso qualquer. Foi alto, aberto, exagerado. Ele jogou a cabeça para trás, bateu a mão na lateral da cadeira e riu como se eu fosse a piada do ano. Aquele riso atravessou a praça inteira, subiu nas paredes dos prédios, caiu em cima de mim como chuva de pedra. Você? Ele disse ainda rindo, apontando com o queixo para mim.
Você mal deve conseguir andar com essa roupa caindo do corpo, menino. Eu senti cada palavra como se fosse um empurrão. Na mesma hora, deu vontade de encolher, de pedir desculpa, de fingir que era brincadeira. Minha garganta apertou, meu peito ficou pesado. Ao mesmo tempo, tinha uma outra coisa crescendo ali dentro. Raiva, talvez. Não dele exatamente, mas de tudo. Do jeito que o mundo sempre ria primeiro e perguntava depois. Eu olhei para mim, olhei para ele, olhei para o chão. O contraste era tão absurdo que parecia cena de filme. De um lado, o homem rico, cheiroso, cercado de gente. Do outro, eu, o menino da graxa, sozinho, com o sol na cara e a poeira subindo. E mesmo com o rosto queimando de vergonha, uma parte minha se recusou a recuar. Talvez porque eu já tivesse recuado a vida inteira. Talvez porque, sem perceber, eu estivesse cansado de ser só o menino invisível. Eu me pergunto até hoje, o que você faria no meu lugar? Se um dia alguém risse da sua fé, da sua coragem, da sua frase mais louca, bem na frente de todo mundo, você ficaria quieto ou insistiria? Se quiser, me conta depois, porque eu mesmo demorei muito tempo para entender por que eu não virei as costas naquele dia. Naquele momento, com o riso dele ainda ecoando, meu medo, minha vergonha, minha dúvida e uma pontinha teimosa de esperança se misturaram de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E foi exatamente dessa mistura estranha, dolorida e absurda que começou a nascer a virada que ia mudar a vida dele e a minha. Depois daquele riso quebrando meu peito no meio da praça, eu achei que nunca mais veria Cláudio Mendonça de novo. Achei que tinha sido só mais uma humilhação para guardar junto das outras, como quem coloca pedra pesada numa mochila que já está cheia. Mas Goiânia tem dessas surpresas estranhas. Às vezes, o caminho que a gente tenta evitar acaba atravessando a gente de qualquer jeito. No dia seguinte, lá estava ele. Eu tinha decidido mudar de ponto, ficar mais distante da praça para não correr o risco de cruzar com ele de novo. Fui para perto do camelódromo, onde o movimento é constante e ninguém presta atenção em ninguém. Mas, enquanto eu organizava minhas latinhas de graxa, ouvi aquele mesmo zumbido elétrico da cadeira motorizada. Meu estômago gelou na hora. Levantei os olhos e o vi atravessando lentamente a rua. A expressão séria, quase dura demais para alguém que no dia anterior tinha gargalhado como se eu fosse um palhaço. Ele parou a alguns metros de mim. Não olhou diretamente, mas a presença dele me atingiu como um empurrão invisível. Eu tentei desviar o olhar, fazer de conta que não tinha visto, mas era impossível ignorar. Por mais que eu tentasse não admitir, alguma coisa dentro de mim estava presa ao que tinha acontecido na praça. Aquele riso, aquele deboche, aquela pontinha de medo que vi nos olhos dele por menos de um segundo. Tudo aquilo tinha grudado em mim. E pior, tinha acordado sentimentos que eu não sabia dar nome. No terceiro dia, outra coincidência. Dessa vez, ele estava parado em frente a uma banca de revistas, tentando pegar um jornal com a mão que tremia levemente. O rapaz que o acompanhava parecia impaciente, como se estivesse ali obrigado. O jeito como Cláudio apertava os lábios deixava claro que aquilo o irritava profundamente. Eu passei rápido, fingindo que estava indo embora, mas ouvi quando ele murmurou algo. Se eu pudesse, eu mesmo pegava. Aquilo me parou. Não por pena, mas porque havia verdade ali. Não era o Cláudio arrogante da praça. Era outro. Era um homem que odiava depender de alguém. Um homem preso ao próprio corpo e talvez às próprias escolhas. Passei direto, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. E quanto mais eu tentava afastar, mais voltava. No quarto dia, ele me viu primeiro. Eu estava engraxando o sapato de um senhor perto do terminal, quando senti olhos pesando nas minhas costas. Virei e o vi me observando com uma expressão que eu não entendia. Não era desprezo, não era deboche. Era quase curiosidade. Aquilo me desconcertou. O homem para quem eu trabalhava naquele momento, o seu Ernesto, percebeu que eu havia perdido o ritmo e resmungou.
Ô menino, presta atenção, ou vai deixar o trabalho pela metade. Eu pedi desculpas, sem explicar nada. Mas a vergonha subiu como fogo no meu rosto. Nada tinha acontecido de verdade, mas parecia que tudo estava fora do lugar desde o encontro com Cláudio. No quinto dia, a cidade inteira parecia conspirar para colocar nós dois no mesmo lugar. Eu fui até a banca do seu Nicanor comprar um lápis para minha irmã, e quem estava ali? Ele, sentado na sombra, falando baixo no celular, mas com uma expressão tão carregada que dava para sentir de longe. Era raiva, era frustração, era medo, e de algum jeito aquilo também era meu reflexo. Eu tentei passar despercebido, mas quando virei para ir embora, a roda da minha caixa prendeu numa rachadura da calçada. A caixa tombou, a graxa caiu toda no chão, manchando minhas pernas, meus braços, tudo. Um grupo de adolescentes que passava riu alto. Olha lá, o menino da sujeira agora tá mais sujo ainda. Meu orgulho doeu, do jeito pior, daquele que arde na alma. Quando tentei recolher tudo com o rosto queimando de humilhação, ouvi a voz de Cláudio atrás de mim. Deixa, eu ajudo. Foi suave, diferente. Eu congelei. Era absurdo demais para ser real. Eu virei devagar, esperando ver deboche, mas não tinha. Os olhos dele estavam sérios, cansados, mas sem aquela camada de arrogância que eu tinha visto no primeiro dia. Ele não pegou nada, claro. Suas mãos não tinham força suficiente, mas a intenção estava lá. E isso mexeu comigo de um jeito estranho. Por alguns segundos, eu não sabia se sentia raiva, vergonha, medo ou uma espécie de respeito involuntário. Porque ali estava um homem que tinha tudo. Dinheiro, status, gente para servi-lo. Mas por trás daquele corpo firme e daquela cadeira cara, havia uma solidão tão grande quanto a minha. Ajudar? Ele? Ajudar alguém como eu? Era ridículo e, ao mesmo tempo, profundamente real. Aquele gesto simples e impossível criou uma rachadura na parede que eu tinha construído dentro de mim. E essa rachadura me deixou com um medo absurdo. Medo de sentir compaixão, medo de ver humanidade onde eu só esperava a arrogância, medo de estar me enganando, medo de não saber o que fazer com isso, porque naquele instante eu percebi algo que nenhum adulto tinha me explicado antes. Às vezes, o inimigo não é quem te humilhou. Às vezes, o inimigo é aquilo que você carrega por dentro desde pequeno e que não quer largar de jeito nenhum. E foi justamente aí, no meio daquela praça suja, com minha caixa caída e minha alma parecendo mais pesada que tudo, que a vida colocou nós dois próximos demais para fingir que não estávamos vendo um ao outro. Eu não sabia ainda, mas aquele era o começo da ponte que ninguém imaginaria que poderia existir entre nós. Eu não sabia ainda, mas aquele era o começo da ponte que ninguém imaginaria que poderia existir entre nós. Depois daquele dia da caixa caída, eu comecei a enxergar o Cláudio de um jeito diferente, mesmo sem querer admitir. Não foi de uma vez, não teve música de fundo, nem luz do céu descendo. Foi devagar, quase invisível, como quando o sol vai mudando de posição e você só percebe quando a sombra já está em outro lugar. Nos dias seguintes, eu continuava indo para a Praça Central e arredores, como sempre. A mesma rotina, o mesmo cheiro de pastel, o mesmo barulho de ônibus, o mesmo grito de camelô. Mas agora, cada vez que eu ouvia o zumbido da cadeira motorizada, alguma coisa apertava aqui dentro. Não era só raiva, não era só vergonha, era atenção. Eu fingia que não via, mas via. Fingindo que estava concentrado limpando o sapato, eu observava de canto de olho. Reparava em coisas que antes tinham passado batido. Percebi, por exemplo, que ele tinha o hábito de apertar a aliança com o polegar quando alguém falava de família. Não era um gesto grande, era quase nada. Mas eu via a mão dele tremer um pouco, os olhos perderem o foco por alguns segundos. Também notei que, quando uma criança corria na praça, ele seguia com o olhar, mas sempre desviava antes do sorriso aparecer inteiro. Como se sorrir para aquilo doesse.
Um dia estava um calor absurdo. O piso da praça parecia chapa quente. Eu já tinha engraxado tanto que meus dedos doíam. Parei um pouco à sombra de uma árvore, fingindo arrumar a caixa, quando ouvi uma voz atrás de mim. Cansado também, né? Era ele, Cláudio. Eu gelei. Não esperava que ele falasse comigo de novo. E se falasse, não imaginava que seria desse jeito, com um também ali no meio, como se estivesse me colocando no mesmo grupo que ele por um segundo. Cansado também. Eu respondi qualquer coisa, meio seco, meio na defensiva. O instinto ainda era de levantar muralha, não ponte, mas aquela palavrinha grudou. Outro dia choveu forte em Goiânia. Daquelas chuvas que chegam sem avisar, derrubando guarda-sol, molhando banca de revista, fazendo todo mundo correr para debaixo de marquise. Eu me encolhi num pedaço de cobertura da rodoviária, abraçando minha caixa como se fosse uma pessoa. Estava molhado, tremendo, com frio. Foi aí que vi a cadeira dele, no meio-fio, sem conseguir se aproximar mais por causa da enxurrada. O cuidador não estava perto, devia ter corrido para se proteger. Ele ficou ali, preso, tomando chuva sozinho. A camisa encharcada, o cabelo grudado na testa, uma expressão de raiva misturada com impotência. Eu podia ter virado o rosto, podia ter pensado, bem feito, quem manda rir dos outros? Mas alguma coisa mais forte que minha mágoa empurrou meus pés. Eu atravessei a correnteza de água, segurando a caixa, e fui até ele. Não falei nada. Só coloquei minha caixa encostada na roda para travar e segurei na lateral da cadeira, ajudando a empurrar até a parte seca. Meus pés afundavam na água suja, mas eu continuei. Quando chegamos sob a marquise, ele me olhou de um jeito diferente. Não tinha sorriso, não tinha agradecimento exagerado. Tinha um cansaço profundo, mas também respeito. Ele só disse baixo: "Valeu, Davi, meu nome." Ele sabia meu nome. Aquilo, para mim, falou mais alto do que qualquer obrigado, porque durante muito tempo eu fui menino, engraxa, esse tipo de gente. Ouvir meu nome sair da boca de alguém que tinha tudo para me ignorar abriu uma fresta em algum lugar que eu achava que já tinha fechado à força. Depois disso, as coisas começaram a mudar por dentro, bem devagar. Eu ainda me lembrava do riso dele. A ferida ainda estava lá. Mas, ao mesmo tempo, comecei a ver as rachaduras do lado de dentro da vida dele também. Um dia, ouvi ele discutindo ao celular, ali perto de mim, sem perceber que eu estava escutando. Falava com alguém chamado Dr. Marcelo, reclamando de exame, de laudo, de tratamento que não adiantava nada. A voz dele quebrou no meio de uma frase. Não era o tom seguro da praça. Era um tom de quem está perdendo uma luta que não escolheu. Naquele momento, eu entendi que a arrogância dele não era só maldade. Era armadura. Da mesma forma que meu silêncio duro também era. E foi confundindo essas duas dores, a minha e a dele, que alguma coisa começou a amolecer dentro de mim. Comecei a reparar em pequenos gestos. Quando alguém passava rápido demais perto da cadeira e quase batia, eu via a raiva subir no rosto dele, mas também via o medo. Quando uma criança perguntava em voz alta por que ele não anda, eu via a mãe puxando com vergonha e o olhar dele desviando, como se tivesse levado um tapa invisível. Tudo isso foi me desmontando por dentro, aos poucos. Eu não estava pronto para perdoar. Não era isso. Mas comecei a entender que, às vezes, quem fere também está sangrando. Uma tarde, depois de um dia pesado, sem quase nenhum cliente, sentei no meio-fio com as costas doendo. Ele estava no banco logo à frente, quieto, encarando a pichação velha DJ 07 no muro atrás. Eu sempre tinha achado aquilo feio, rabisco sem sentido. Mas naquele dia, ele parecia olhar como se aquilo fosse um tipo de marca na história dele também. Sem olhar para mim, ele soltou: "Estranho como algumas coisas ficam, mesmo quando a gente queria que tivessem sumido." Eu não sabia se ele falava da pichação, da cadeira, da própria vida, mas senti que ele estava falando de mim também, das minhas feridas, das minhas lembranças, das palavras que o tempo não apagava.
E foi ali, naquela frase solta, naquele fim de tarde meio cinza, que eu senti a primeira virada de verdade dentro de mim. Não foi barulhenta, não teve ninguém aplaudindo. Foi só um pensamento claro, simples, atravessando meu peito. Talvez eu não seja o único quebrado. Essa frase me assustou. Eu tinha passado anos me protegendo atrás da ideia de que o mundo era dividido em dois: os que machucam e os que são machucados. Os de cima e os de baixo. Os que mandam e os que obedecem. De repente, eu estava enxergando uma terceira coisa. Gente que machuca e é machucada ao mesmo tempo. Gente que ri para esconder a própria dor. Confesso que isso me confundiu muito. Era mais fácil odiar. O ódio é reto, simples, não faz pergunta. Mas quando você começa a ver o outro como um espelho torto de você mesmo, tudo bagunça. Às vezes, eu chegava em casa à noite, deitava no colchão fino no chão e ficava olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa e da rua, pensando em tudo. Sentia um misto de raiva, pena, cansaço, esperança, tudo misturado, sem nome certo. E é aqui que eu abro meu coração para você. Já aconteceu de alguém te ferir e, com o tempo, você começar a enxergar a dor dessa pessoa também? Não é desculpa. Não é passar pano, é só perceber que a história é mais profunda do que parece. Se já sentiu algo assim, você sabe como é confuso, né? Às vezes dá vontade de fugir dos próprios sentimentos. Ninguém ao redor percebeu essa mudança. Nem minha mãe, nem quem me via na praça, nem os clientes que continuavam só olhando para o brilho do sapato. Por fora, eu era o mesmo menino de sempre, mãos sujas, olhar atento, caixa de engraxate. Mas por dentro, alguma coisa tinha começado a acordar. Uma parte minha que eu achava que tinha morrido ainda criança. A parte que acreditava que pessoas diferentes demais podiam de algum jeito se encontrar no meio do caminho. O dia em que isso aconteceu chegou sem aviso. Como quase tudo que realmente muda a vida da gente. Não teve anjo anunciando, não teve sinal claro no céu. Teve só um sábado comum, sol forte rachando a cabeça, cheiro de milho cozido e pastel no ar, ônibus entrando e saindo da rodoviária e eu com a mesma caixa de engraxate nas mãos. Mas com outro coração por dentro. Eu já não era o mesmo Davi de meses atrás. Sem perceber, eu tinha começado a ouvir mais do que falar, a segurar a resposta atravessada, a ajudar gente que nem sabia meu nome. Às vezes eu via um senhor tropeçar e corria para segurar. Às vezes uma moça derrubava moedas e eu ajudava a juntar, mesmo sabendo que nenhuma ia sobrar para mim. Tinha quem achasse isso perda de tempo. Tinha quem zombasse dizendo que bondade não enche barriga. Mas lá no fundo, eu sentia que cada gesto pequeno estava ajeitando algo que eu não via. Como se eu estivesse plantando numa terra que não era minha, mas que um dia ia devolver alguma coisa. Naquele sábado, a praça central estava mais cheia que o normal. Tinha um grupo tocando violão perto da fonte, vendedores de balão colorido, crianças correndo, gente filmando tudo. E bem no meio, parando como se fosse o dono da cena, lá veio ele. Cláudio Mendonça na cadeira motorizada, camisa clara, relógio caro, perfume marcando território. Quando ouvi o zumbido da cadeira, meu peito apertou. Não de ódio, não mais. Era uma mistura de respeito, lembrança e responsabilidade. Eu sabia que alguma coisa entre nós ainda estava pendurada no ar, sem resposta. Ele parou no mesmo banco de concreto onde tudo começou. Atrás, como sempre, a pichação antiga no muro. DJ 07, meio apagada, meio torta, mas ainda ali. Eu já tinha rabiscado aquelas letras muitas vezes em caderno velho, sem saber explicar por quê. Era como se aquela marca fizesse parte de mim, muito antes de eu entender qualquer coisa de destino. Eu estava um pouco distante, engraxando o sapato de um rapaz, mas minha atenção já estava toda em Cláudio. De longe, percebi que ele não estava bem. O rosto mais pálido, a respiração curta, o jeito de apertar os braços da cadeira como quem tenta segurar o próprio corpo por dentro.
Quando terminei o serviço, ao invés de ir embora, minhas pernas me levaram até ele. Não foi coragem, foi chamado. Cheguei perto, sem caixa, sem oferta, sem frase pronta. Só eu e ele. Ele me olhou cansado. Não tinha deboche naquele olhar. Tinha medo. Davi, ele disse, num tom que eu nunca tinha ouvido. Tem dia que eu acordo achando que já morri por dentro. Aquela frase atravessou meu peito, porque de um jeito diferente, eu sabia exatamente o que era isso. Viver andando e, mesmo assim, se sentir morto por dentro. Foi aí que aconteceu, não foi ensaiado. Saiu de um lugar tão fundo dentro de mim que parecia vir de antes de eu nascer. Eu respirei, olhei dentro dos olhos dele e falei firme, sem tremer. Eu consigo fazer suas pernas despertarem. Dessa vez não teve riso imediato. Ele abriu a boca, mas a risada não saiu. O que veio foi uma lágrima presa, um orgulho lutando com o medo, uma raiva tentando sobreviver. A praça, aos poucos, foi percebendo a cena. Uns pararam para olhar, outros levantaram o celular. Aquele mesmo lugar de sempre agora parecia um palco gigantesco. Eu sentei no chão, bem na frente da cadeira, encostei minhas mãos nos pés dele, com cuidado, como quem toca em coisa sagrada. Minha mão suja de graxa e o sapato caro, impecável. O contraste era tão grande que doía de olhar. Por dentro, eu não fiz discurso. Não fiz oração bonita. Eu só falei com Deus do jeito que eu sabia, simples, rasgado, sem palavra difícil. Pedi para ele tocar onde eu não alcançava, acordar o que estava adormecido, não só no corpo, mas na alma daquele homem. Foi então que o chão vibrou, de novo, como no primeiro dia. Mas dessa vez mais forte. Eu senti primeiro nos meus pés descalços, depois nas mãos encostadas nos pés dele. A cadeira tremeu de leve. A roda fez um ruído quase imperceptível. Cláudio arregalou os olhos. As mãos dele apertaram os apoios, como se um choque tivesse atravessado todo o corpo. Eu tô sentindo, ele murmurou, quase sem voz. Davi, eu tô sentindo. Os olhos dele encheram d'água. A voz falhou. A mulher ao lado tapou a boca. O rapaz cuidador deu um passo atrás, como se não acreditasse no que estava vendo. Devagar, muito devagar, Cláudio tirou as mãos do braço da cadeira e as levou até as pernas. Apertou a própria coxa, depois a canela. Os dedos dos pés mexeram, primeiro quase nada, depois um pouco mais. A praça inteira ficou muda. O barulho de ônibus, de vendedores, de crianças, tudo sumiu por alguns segundos. Ele tentou se levantar. Falhou na primeira vez. O corpo não respondeu direito. As pernas tremeram. Ele quase caiu. Um suspiro coletivo percorreu o lugar. Eu continuei ali, firme, com a mão estendida, sem soltar. Na segunda tentativa, ele apoiou mais forte em mim. O homem rico, dono de empresa, apoiado no menino da graxa. Era a imagem mais absurda e mais perfeita daquela história. Com esforço, com lágrima, com medo, ele ficou de pé. Não era um levantar bonito, era torto, trêmulo, suado, mas era de pé. A vergonha estampou o rosto dele, mas não era mais daquele jeito duro de antes. Era vergonha boa, a que prepara o coração para pedir perdão. Ele olhou ao redor e viu os olhos da praça inteira sobre ele. Gente que o conhecia, gente que tinha medo dele, gente que só sabia da fama do empresário intocável, agora via o mesmo homem segurando no ombro de um menino pobre para não cair. Ele me encarou, com as lágrimas escorrendo sem freio, e a voz saiu quebrada. Eu ri de você, na frente de todo mundo. Eu não respondi, não precisava. A cena respondia por mim. Ali, naquele pedaço de pedra quente, a força tinha trocado de lado. O poderoso era o que se apoiava. O pequeno era o que sustentava. A cadeira, antes símbolo de domínio, agora estava vazia atrás dele. E no fundo da cena, como uma assinatura do próprio destino, a pichação DJ 07 parecia mais viva do que nunca, testemunhando tudo o que estava acontecendo. Naquele dia, não foi só Cláudio Mendonça que deu os primeiros passos. Eu também. Ele no chão da praça. Eu dentro de mim.
O homem que ria virou exemplo de silêncio. O menino que ninguém via virou ponto de referência. Quando Cláudio ficou de pé, mesmo que trêmulo, mesmo que por poucos segundos, alguma coisa mudou ao redor e dentro de mim. Não foi só ele que levantou, foi a história inteira. Foi como se a praça respirasse fundo depois de anos prendendo o ar. As pessoas começaram a se aproximar devagar, como quem chega perto de um milagre com medo de espantar. A mulher que estava ao lado dele, acho que se chamava Luana, tinha a mão na boca, chorando sem vergonha nenhuma. O rapaz cuidador, que até então mantinha aquela postura dura, parecia menor, perdido, sem saber se ajudava ou se apenas testemunhava. E Cláudio não conseguia parar de olhar para os próprios pés, como se eles fossem duas coisas recém-descobertas, como se nunca tivesse visto antes. Ele os movia devagar, com uma mistura de medo e maravilha, como uma criança tocando água pela primeira vez. Eu ali, segurando o braço dele, tremia por dentro, não de medo, mas de uma força que eu não reconhecia. Uma força que não tinha nada a ver com músculo e tudo a ver com decisão. Foi naquele instante que me veio a certeza. Nada daquilo teria acontecido se dias antes eu tivesse virado as costas. Eu pensei nisso, enquanto ele respirava fundo, tentando entender o próprio corpo. E se eu tivesse desistido dele quando ele riu? E se eu tivesse acreditado que era só mais um homem arrogante, como tantos outros que me empurraram? E se eu tivesse guardado minha frase engolida, como fiz tantas vezes na vida? A verdade é que eu quase fiz isso. Quase fui embora. Quase deixei a humilhação decidir quem eu era. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim tinha empurrado minhas pernas na direção dele. Uma voz que não era raiva nem orgulho, era coragem, daquelas que a gente não sabe explicar. E essa decisão, a decisão de não fugir, foi a porta do milagre. Enquanto ele tentava dar mais um passo, a praça inteira olhava para mim como se eu tivesse feito algo impossível. Mas para mim, o impossível não estava nos pés dele. Estava no fato de eu ter acreditado em mim mesmo por um segundo que fosse. Cláudio virou o rosto para mim, os olhos vermelhos, a voz falhando. Davi, eu preciso te pedir perdão. Ele disse isso na frente de todo mundo. O homem que me ridicularizou. O empresário que muitos temiam. O símbolo vivo do poder na cidade. E eu senti uma onda quente subir no peito. Não era orgulho. Não era vitória, era algo muito mais difícil de explicar. Era a parte de mim que ainda queria se fechar, abrindo um pouco, porque perdoar alguém que te feriu não tem nada de bonito no começo. Arde, machuca, incomoda. É como mexer numa ferida antiga que você aprendeu a ignorar. E ali, naquela praça, com o barulho dos ônibus voltando, com gente filmando, chorando, aplaudindo, rindo, duvidando, ali eu percebi que eu também tinha uma escolha. Eu podia guardar aquilo como troféu, ou deixar que fosse o começo de outra coisa. A vida colocou a pergunta na minha frente como teste. Se ele estava disposto a mudar, será que eu estava também? E vou te contar uma verdade que talvez doa um pouco. A gente sempre espera que o outro peça desculpa, mas ninguém prepara a gente para a hora em que o pedido de perdão realmente chega. Eu não respondi na hora. Fiquei quieto, respirando, tentando entender o tamanho daquele momento. E enquanto eu segurava o braço dele, uma dúvida sincera me atravessou como um raio. Você perdoaria alguém assim, de verdade? No meio da praça, do jeito que aconteceu comigo? Eu queria ouvir o que você faria, porque naquele instante eu descobri que perdoar é tão difícil quanto fazer alguém levantar depois de anos sentado. E foi nesse silêncio, o silêncio mais pesado e mais bonito da minha vida, que eu percebi que minha decisão já tinha sido tomada muito antes daquele dia. A decisão de não desistir, nem dele, e principalmente de mim. Depois daquele dia, a vida não virou um filme perfeito. Ela virou algo muito mais raro. Um caminho novo, calmo por fora, profundo por dentro. Daqueles que mudam a gente antes mesmo de a gente perceber.
As semanas que vieram depois foram diferentes de tudo que eu já tinha vivido. O sol continuava o mesmo, Goiânia continuava quente, barulhenta, cheia de gente com pressa, mas eu caminhava pelas ruas como quem enxerga cores que antes não existiam. Não era sobre milagre, era sobre significado. Sobre descobrir que eu podia ser mais do que o menino da graxa. Minha rotina mudou devagar, como muda uma planta que cresce sem ninguém notar. Eu ainda acordava cedo, ainda lavava o rosto naquele tanque com cheiro de sabão barato, ainda vestia a mesma roupa surrada. Mas algo dentro de mim tinha acordado junto com o corpo. Era uma vontade silenciosa de fazer o dia valer. A caixa de engraxate continuava sendo meu trabalho, mas não era mais meu limite. Eu trabalhava pensando longe, pensando alto, pensando como alguém que finalmente pode escolher um futuro. E Cláudio virou outra coisa na minha vida. Não era só o homem que se levantou, era o homem que passou a voltar. Ele apareceu na praça no dia seguinte, depois no outro e no outro. Às vezes vinha só para me cumprimentar. Às vezes vinha para ficar sentado comigo, conversando como se fôssemos dois velhos conhecidos. Ele dizia que precisava esticar as pernas, mas eu sempre soube que não era só isso. A vergonha dele virou humildade. A minha mágoa virou entendimento. E aquele abismo entre nós virou ponte. Alguns dias ele caminhava com passos curtos, apoiado no cuidador. Outros dias ficava sentado, mas com outra postura, outra luz no rosto. Era como se ele estivesse descobrindo o próprio corpo de novo. Eu via nos olhos dele um brilho diferente. Não o brilho do orgulho antigo, mas o brilho de quem está voltando a existir. E enquanto ele mudava, algo em mim mudava junto. Comecei a ter sonhos novos, sonhos que antes eu não achava que poderia ter. Eu me peguei imaginando um curso de massoterapia, de fisioterapia, de alguma área que aproximasse as mãos do corpo das pessoas. Era como se tudo o que eu tinha vivido, as quedas, os empurrões, as feridas, estivessem me levando para algo maior. Como se meu destino sempre tivesse sussurrado, desde criança, que minhas mãos serviam para despertar. À noite, quando a casa estava silenciosa, eu me sentava na porta, olhando o céu de Goiânia cheio de estrelas misturadas com as luzes dos prédios. O vento quente vinha devagar, trazendo cheiro de terra molhada de um lugar que nem havia chovido. Eu fechava os olhos e respirava fundo. Foi ali que senti muitas vezes um pensamento encostar em mim, como quem encosta a mão no ombro. Você não é o que o mundo tentou te fazer acreditar. Eu comecei a andar mais devagar pela cidade, a observar as pessoas, as vozes, os gestos, a perceber que cada um carrega uma guerra invisível e que, de alguma forma, eu tinha sido chamado para tocar nessas guerras de um jeito que não aprendi em livro nenhum. E então, com o passar dos meses, todas essas coisas, os gestos pequenos, as mudanças silenciosas, o entendimento novo, foram me puxando de volta para um momento específico, o momento em que tudo convergiu, o momento que abriu caminho para tudo o que viria depois. Voltei para a imagem clara na minha memória. A praça quente, o sol batendo na pedra, a sombra torta da pichação DJ 07 atrás do banco. E eu, pequenininho diante do mundo, repetindo a frase que rasgou o ar. Eu consigo fazer suas pernas despertarem. Lembro do silêncio que não existia antes. Lembro das pessoas parando. Lembro da vibração subindo do chão, primeiro fraca, depois real. Lembro do formigamento nos pés de Cláudio, aparecendo como uma faísca tímida que de repente decide virar chama. Lembro dos olhos dele mudando de cor, de peso, de sentido. Lembro do instante exato em que a vida inteira pareceu segurar o fôlego para ver um milagre nascer. Tudo o que vivi antes, a dor, a pobreza, a vergonha, os humilhados, os empurrões, o medo de ser nada, tudo convergiu para aquele segundo. E tudo o que veio depois nasceu dele. E eu sigo até hoje sabendo disso.
Existem momentos que não são apenas momentos, são portas. E quando você atravessa uma delas, nada dentro de você continua igual. E é por causa disso que quando eu volto na Praça Central de Goiânia hoje, eu não enxergo só pedra, banca de pastel e gente com pressa. Eu enxergo o lugar onde Deus decidiu virar minha vida e a de Cláudio de ponta cabeça na frente de todo mundo. Cláudio Mendonça não é mais o mesmo homem que ria alto de mim. Hoje ele anda com passos firmes, ainda com alguns cuidados, mas não é isso que mais chama a atenção. O que mais muda o ambiente quando ele chega é o jeito como ele olha para as pessoas. Não é mais por cima, é no mesmo nível. Ele aprendeu a pedir desculpa, a agradecer, a ouvir. Às vezes, quando vamos juntos à praça, ele faz questão de contar para quem estiver por perto. Tá vendo esse menino aqui? Foi ele que me ajudou a levantar quando eu achava que não valia mais a pena tentar. Da primeira vez que ele falou isso, eu fiquei sem saber onde colocar as mãos. Eu, que passei a vida ouvindo que não era capaz de nada, ouvir alguém me apresentar assim, foi como se todas as palavras que me machucaram lá atrás começassem a perder força. Com o tempo, descobri também um detalhe que parecia pequeno, mas para mim virou sinal. A pichação DJ07 atrás do banco. Um dia, sentado ali com Cláudio, ele me contou que aquele muro era de um antigo projeto social que ele mesmo tinha ajudado a fechar, anos atrás, por não dar lucro. O símbolo ficou como marca de um sonho abandonado. Eu olhei para aquelas letras e sorri sem ele entender. DJ, as iniciais de Davi Jorge. 07, a idade que eu tinha quando comecei a carregar a caixa. Na hora, eu não ouvi voz do céu, mas ouvi algo aqui dentro dizendo: eu sempre soube onde te encontrar. A justiça do destino para mim não foi ver um homem arrogante e envergonhado na frente de uma praça lotada. A verdadeira justiça foi ver o coração dele acordando junto com as pernas e o meu acordando junto com a dignidade que eu achava que nunca teria. Hoje, quando eu passo pela praça e vejo alguém sendo humilhado, eu não consigo mais ficar parado. Não porque eu seja herói, mas porque eu sei na pele o que é ser pisado. Também sei agora o que é ser levantado por uma mão que você não esperava. Às vezes eu sou essa mão, às vezes eu só sou testemunha, mas nunca mais sou espectador mudo. E agora eu quero falar com você, olhando direto nos seus olhos, como se você estivesse sentado aqui nesse banco comigo. Talvez você seja como eu fui, alguém que aprendeu a acreditar que não tem valor, que não tem voz, que nasceu só para servir os outros e engolir humilhação. Talvez você carregue frases dentro de você que te machucam há anos, igual aquela que eu ouvi do meu próprio pai. Mas presta atenção numa coisa: você não é o que fizeram com você. Você não é o riso de ninguém. Você não é esse tipo de gente. Se um menino de mãos sujas de graxa pôde ser usado para levantar um homem que todo mundo chamava de importante, então você também pode ser usado para algo que hoje parece impossível. O milagre não começou nas pernas dele, começou aqui dentro, no dia em que eu decidi não desistir de mim mesmo. Se essa história mexeu com você, se em algum ponto você se viu em mim ou no Cláudio, eu quero te convidar a continuar caminhando comigo. Se inscreve aqui no canal para não andar sozinho nessa estrada. Ativa o sininho para não perder quando eu voltar para contar outras histórias de gente quebrada que o destino resolveu consertar de um jeito inesperado. Porque acredite, tem muita vida escondida onde o mundo só enxerga resto. E quem sabe a próxima história de virada que eu contar aqui seja parecida com a sua. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.